Bom dia a todas e a todos. Antes de mais, obrigado por terem vindo a mais um Respiro às 9. Estas nossas conversas que decorrem no âmbito da nossa campanha Bem Me Quer. Desta vez é a terceira conversa. As primeiras duas conversas foram dedicadas à problemática dos jovens e saúde mental nas fases iniciais da vida e do seu percurso. Hoje esta sessão chama-se Jovens em Ação e vamos conversar um bocadinho sobre aquilo que são as pressões e os desafios aos jovens em termos de saúde mental e bem-estar psicológico, à medida que se aproximam, por assim dizer, da vida adulta e do mercado de trabalho. Portanto, os desafios de transição, os desafios que se põem nesse momento da vida deles. Como habitualmente, eu vou deixar aqui alguns números, tentamos trazer alguns números diferentes que nos ajudem a refletir um pouco e a enquadrar a conversa, sendo que a conversa vai ser muito livre. Os números que eu hoje trazia dentro deste âmbito da conversa de hoje eram os seguintes. 22% dos estudantes adolescentes portugueses considera que sente muita pressão com os trabalhos da escola. Portanto, sente que a sua vida escolar representa muita pressão e as exigências da vida académica são muito fortes. Falando dos universitários, 16,8% dos estudantes do ensino superior foram diagnosticados com alguma doença de foro mental. Isto também dados muito recentes, neste caso de 2019. E, finalmente, recuperando alguns dos dados que trabalhámos na nossa campanha anterior, Trabalhar para Viver, mais ligada ao equilíbrio vida-trabalho, é importante também frisar que, à medida que entram no mercado de trabalho, os jovens estão a engrossar alguns números também preocupantes sobre saúde mental no local de trabalho. Para vos dar uma ideia, estima-se que, por ano, se percam 5,3 mil milhões de euros em Portugal, com custos de perda de produtividade ligados a questões de saúde mental. E é um número que representa um aumento de 60% em 2 anos. Este estudo foi feito com um intervalo de 2 anos e este custo para a economia devido a estes problemas está, de facto, a galopar. E deixava também uma nota final, ainda para não bater muito no tema dos universitários, mas ao fim e ao cabo também é nas universidades, em grande parte, que é a antecâmara do mercado de trabalho. Há, de facto, muita pressão para resultados das universidades, o que está apresentado como uma das razões pelas quais os estudantes universitários também sentem tanta ansiedade. Ou seja, a universidade já é um local onde a pressão para resultados e a competitividade estão muito imbuídas na cultura académica, e isso também representa um fator de pressão sobre os alunos. Vou-me calar agora. Eu vou fazer, como habitualmente, uma ronda pelos convidados, que passo a apresentar. À minha esquerda, Júlia Alfaiate, da ESCO. À minha direita, o Gonçalo Cortês, também estudante da ESCO, e porque o Gonçalo, como é habitual, nós decidimos neste formato trazer sempre um jovem e um estudante para depois comentar e fazer de espelho àquilo que houve. É interessante quando se fala sobre certos públicos, que haja pessoas desses públicos presentes para nos dar um bocado esse reflexo. Depois, continuando, à minha direita, tenho aqui Marlene Rodrigues, da Casa do Povo de Campelos, correto? A Vanessa Garcia, do Cowork de Torres Vedras. Dando aqui a minha volta, pelo lado esquerdo, tenho o João, João dos Santos, sempre João dos Santos, João dos Santos, diretor da ESAD, Carlos da Rainha, e finalmente Ana Miguel, responsável pelo Centro de Qualifica aqui de Torres Vedras. Da Escola Henrique também. Da Escola Henrique também. Eu tenho que fazer sempre explicar dois centros qualificados. Muito bem. Centro de Qualifica da Escola Henriques de Nogueira, aqui de Torres Vedras. Bom, eu, como é habitual, vou dar o pontapé de saída aqui com a Júlia, sem prejuízo do que ouviu, ou em função do que ouviu e daquilo que é a sua experiência enquanto líder de uma escola que trabalha muito a relação dos estudantes e os prepara para o mercado de trabalho. Isso preocupa, eu sei, com a saúde mental. O que é que lhe apraz dizer sobre este tema? Ora, bom dia, obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui a partilhar
estas ideias tão importantes para os nossos jovens e que nós, na escola, temos sempre uma preocupação não só com a questão do bem-estar deles na escola, porque se eles estiverem bem na escola, com certeza que aprendem melhor, mas depois todo o percurso que os leva a uma escolha, que é o mercado de trabalho ou o ensino superior. Como sabemos, o ensino profissional tem, e muitos dos nossos alunos chegam para o ensino superior, sabendo que o ensino profissional, em concreto, e falo da minha realidade, é um ensino muito duro em termos de horário. Portanto, estes alunos trabalham muito, e a pressão que falava, nós sentimos de alguma forma, porque são alunos que estão praticamente 35 horas por semana na escola, e muitos vêm de longe, fazem percursos difíceis. Portanto, há de facto aqui uma pressão para a conclusão e para o sucesso, que é aquilo que eles querem e que a escola também quer. Mas o terceiro ano é depois aquele ano em que, efetivamente, e o Gonçalo está no terceiro ano e ainda a começar, mas é o ano em que, pelo percurso que vão ter que fazer de projeto final de curso, a formação em contexto de trabalho, que já tiveram uma primeira experiência no segundo ano, mas no fundo aqui reforça um bocadinho a questão da formação em contexto de trabalho. Portanto, é um ano, o terceiro ano, equivalente ao 12º, digamos, é de facto um ano com alguma pressão para estes alunos. A escola tem aqui uma preocupação de a vida não é só estudar, e portanto tentamos mesmo fazer aqui atividades e trabalhar com eles competências que não só as competências académicas, mas depois as soft skills, e tentar trabalhar o espírito de equipa, o trabalho em conjunto, a resolução de problemas, são todas aquelas competências que são necessárias para a vida não só académica, mas muito para o futuro. Portanto, é uma pressão, de facto, eu acho que nós temos que ter algum cuidado e temos mesmo que pensar que estes alunos têm que ter uma vida para além da escola, e nós dizemos isso mesmo aos pais no início do ano. Os alunos têm que estar na escola, têm que trabalhar, mas têm que ter uma vida para além da escola, têm que ter uma vida pessoal, familiar, têm que estar com os amigos, praticar desporto, e isto é um trabalho que tem que ser feito, mas que nós temos um horário a cumprir e, portanto, esta carga horária não podemos deixar de fazer. É isto, é de facto, eu acho que é um desafio para os jovens no profissional pensarem que em breve podem estar no mercado de trabalho ou para o ensino superior, e isto também mexe muito com eles. Portanto, no primeiro estágio nós vamos buscar alunos ao Algarve ou a algum sítio onde estejam que as coisas não correm bem, há uma ansiedade, uma pressão, efetivamente, situações pontuais, mas acontece. Acho que é mais a pressão de todo o trabalho que eles têm que desenvolver ao longo do ano, e que acho mesmo que o próprio Ministério devia repensar a carga horária destes cursos, porque é um trabalho difícil para estes miúdos. Não sei se respondi a alguma coisa. Não é uma resposta, uma reflexão, e foi uma ótima reflexão. Eu, aproveitando talvez aqui o seu mote e introduzo um bocadinho de caos na conversa, não vou seguir uma ordem muito definida, parece-me que faria sentido ouvir um bocadinho agora também a Ana Miguel. Ok, muito bom dia. Pronto, obrigada também pelo convite. Eu hesitei em vir porque não me estava a arrumar em nenhuma das temáticas, porque elas estão muito focadas nos jovens, mas como o conceito de jovem é um conceito tão difícil de delimitar, aqui estou eu. Portanto, o Centro Qualifica tem uma vocação que é inerente à política educativa de formação de adultos em Portugal, que é contribuir para o aumento de qualificações da população adulta, e esse é os adultos, digamos assim, maiores, são o nosso grande público. Todavia, e eu estou ligada à formação de adultos na Henriques Nogueira desde que lá estou, portanto há 25 anos, o que eu tenho sentido, e quando se fala em população de adultos, associamos também a ideia de ensino noturno, o que não é forçosamente correspondente, mas portanto eu tenho vindo a assistir a um rejuvenescimento muito, muito grande da população escolar dita noturna. Quando iniciei trabalho naquela escola, os corredores estavam cheios de pessoas de 40 e tal anos, alguns 50, 30 e muitos, e neste momento quem percorre os corredores em horário noturno pensa que está de dia, às vezes, na escola. Portanto, ou seja, quer dizer que nós estamos a acolher um conjunto de pessoas, muito jovens, digamos, jovens adultos, 20, 21, 22, 18, muitos 18, 19, que não encontraram, que não conseguiram encontrar o seu rumo no ensino regular, seja ele cursos de prosseguimento de estudos, seja ele cursos profissionais,
E, a dada altura do seu percurso, houve uma pedra grande, intransponível, que eles tentaram 1 ano, 2 e não conseguiram, portanto, e depois a idade já é de facto às vezes um bocadinho avançada e a pressão da família, a pressão provocada pelo insucesso e a necessidade de fazer uma fuga para a frente leva-os a procurar outras soluções. No que diz respeito à camada jovem, nós temos, posso-vos dizer que à noite iniciámos as aulas esta semana, temos 100 pessoas para tentar completar o secundário e dessas 100 pessoas, 99% são oriundos dos cursos diurnos, portanto, pessoas que reprovam 1 vez, 2 vezes, 3 vezes uma disciplina, 2 disciplinas, ou um módulo, ou uma PAP, porque aqui estamos em situação idêntica, digamos, temos também muitos jovens que não conseguem completar os cursos profissionais e depois vêm à procura de uma solução que lhes permita, digamos, também fugir um bocadinho àquele ambiente escolar onde os outros já são todos muito mais jovens, uma solução que lhes permita crescer interiormente porque são confrontados com pessoas mais velhas e que lhes permita também conciliar com alguma atividade profissional ou com algum trabalho que lhes permita algum rendimento, porque também a autonomia financeira é aqui condição para muita saúde mental, penso eu. Acrescentar a esta faixa, que é a faixa que tem 18, 19, 20, que reprovou 1 vez, 2 vezes, às vezes 3 vezes, e que vai à procura então de uma solução que lhe permita completar o secundário, porque sem secundário a pessoa está excluída de praticamente tudo. Há uma outra realidade que aí estamos a falar de menores, de jovens que estão em desencontro total com o ensino regular, com o sistema escolar, que estão em fuga à escolaridade obrigatória. Quando falo em fuga pode ser um termo muito forte, mas que estão em ausência, portanto estão a ser enquadrados ou pela CPCJ, ou pelo Tribunal de Menores, pela Segurança Social, portanto, jovens que, por motivos às vezes muitos decorrentes de saúde mental, e viu-se isso um bocado durante o período da pandemia, não conseguem estar no espaço escolar, portanto recusam-se a estar no espaço escolar, ou porque já são muito grandes e os colegas são muito pequeninos, ou já são muito velhos e os colegas são muito jovens, portanto, e a escola não consegue encontrar respostas para esta diversidade de situações. E depois ficam num limbo, não é? Ficam ali numa nuvem, digamos assim, porque não estão a ir às aulas onde são obrigados a ir e não estão em lado nenhum, portanto estão em casa, estão a ser acompanhados pelas autoridades e há a pressão de se encontrar uma solução. Estamos a falar nestas idades, estamos a falar de jovens que não completaram o 9º ano, portanto, que está aqui em causa é o 3º ciclo, e posso dizer-vos que neste momento temos uma turma que começou, uma turma de educação e formação de adultos, nesse caso de muitos jovens adultos, que vai integrar 7 ou 8 menores com autorização superior, porque depois isto obriga. Portanto, eles estão na expectativa de encontrarem, nós não estamos lá para ajudar, mas, portanto, no fundo, dizer-vos que à partida eu associo sempre, as pessoas associam sempre, o Centro Qualifica, a um espaço de acolhimento de adultos que querem regressar à formação, adultos que não abandonaram a escola, não puderam andar na escola e querem fazê-lo agora em idade avançada, pessoas com 30, 40 anos, 50 anos, temos muitas pessoas também com esse perfil, mas portanto estamos efetivamente também a ter que nos adaptar a esta realidade que é transformar as soluções que tinham um determinado destinatário, adultos, em soluções ajustadas a muitos jovens, a jovens adultos ou inclusive a menores, por força da dificuldade em sistema e jovens alunos se encontrarem um rumo no ensino dito regular. Portanto, é um bocadinho nestes universos que eu me movo. Ainda bem que decidiu vir, porque eu tive que resistir aqui várias vezes a tirar notas, porque tenho, de facto, algumas questões adicionais para colocar. É uma surpresa para mim os dados que me está a apresentar.
Eu vou, aproveitando precisamente essa sua intervenção sobre as pedras e os obstáculos que se colocam à frente de jovens e de jovens adultos, e continuar a puxar o fio a essa meada, e agora talvez passar aqui a palavra ao João, no sentido em que está à frente de uma instituição, precisamente, que está na Antecâmara do Mercado de Trabalho também, com jovens que, ao contrário dos apresentados aqui, têm um percurso académico, escolar mais convencional, mas que ainda assim provavelmente também têm os seus desafios a nível de saúde mental e também sentem estas pedras e estes obstáculos. É assim ou não? Bom dia. É um bocado. Eu estava a ouvir a Ana Miguel a pensar que tive muita sorte, mas reconheço os problemas porque em minha casa a minha mulher trabalha no ensino profissional e de facto sinto-me mesmo felizardo por estar numa instituição de ensino superior onde estes problemas de desajuste muitas vezes são desajustes da vida com falta de expectativas ou de esperança, são coisas, são de facto histórias muito infelizes e eu não me deparo com essas diretamente na escola. O que temos na escola, para começar, é o maior problema do ensino artístico e do design. Que raio de profissão é que uma pessoa vai ter a sair de casa, na saída de casa, na decisão do jovem para aqui muitas vezes está o primeiro obstáculo. Que emprego é que há aí? E especialmente quando o mundo está muito orientado para aquela coisa que se chama de engenharia, de tecnologia, a matemática e a ciência. E atualmente acrescentou-se a arte para procurar a igualdade de género, de acordo com as coisas que vêm da União Europeia. Portanto, há ali logo uma dificuldade que é o meio, mas o meio também é para aqueles que o escolhem e vão para lá. Temos essa felicidade de estar num meio muito aberto, diverso, tolerante, livre, e que tem um mote, e por acaso está lá pintado numa parede, que é I will not comply. Eu acho muito interessante para um jovem poder entrar numa escola onde um colega deles, há uns anos atrás, pintou isto na parede. Agora, de facto, temos problemas com esta integração também, e muitas das vezes são problemas que têm uma origem já familiar, mas o maior que eu detecto tem a ver com, de repente, vamos pôr a coisa em dois níveis. Um é a expectativa de que falavas, Vítor, que é à frente, o que é que eu vou fazer com este curso. Felizmente, podem-se fazer muitas coisas e os jovens vão descobrindo o que podem fazer com este curso. Temos essa sorte, uma escola bem montada nesse sentido. Mas, acima de tudo, é do lado da identidade. Quando eles entram no ensino superior, ainda são jovens, ainda não são muito racionais, o córtex frontal ainda se está a formar, e é um percurso, por vezes violento, de descoberta de si próprio. É um problema de identidade, que havemos de falar dele no dia 10 de outubro, se não me engano. E aí, de facto, o embate muitas vezes é forte. Quando eles descobrem quem são, o que querem, o que é estar sozinho fora de casa, e por vezes também o que é o choque dos outros, das convivências com outras pessoas que têm uma visão muito diferente do mundo. Há ali alguns embates e de facto algumas, não vou chamar de depressões no sentido médico da palavra, mas depressões no sentido mais do terreno. Esses são os casos mais evidentes e aqueles mais visíveis. Então, as pessoas recorrem a apoio externo, seja de associações que trabalham nestes assuntos, seja quando digo externo, também pode ser o próprio psicólogo do Serviço de Apoio ao Estudante, que o Politécnico de Leiria tem, está muito presente e acompanha um número crescente de jovens, especialmente desde a pandemia. Eu creio que, ao mesmo tempo, além dos fatores financeiros, que são terríveis, que levam muitas das vezes também alguns jovens a não poder ter uma vida social como gostariam de ter. Isolam-se, este isolamento, por vezes, é por incapacidade, não é natural, mas por incapacidade de desenvolver essas aptidões
sociais que vem creio eu, desde a escola, desde o início da escolaridade, em que se promove, muitas vezes a culpa também é dos pais, eu sou pai, eu sei do que falo, em que se promove o excesso de cuidado e de alguma forma o isolamento. Depois temos os fenómenos dos dispositivos digitais que nos habituaram a não confiar uns nos outros, a desviar a atenção para coisas que são supérfluas ou secundárias. Mas o Gonçalo precisa melhor do que eu, estou para aqui se calhar inventar demasiado, mas na realidade sentimos que há este, acima de tudo, é um grande desamparo e ao mesmo tempo, eu penso nisto, nunca falei com nenhum estudante, nós este ano já ouvimos nas notícias, agora vamos imaginar o que sai isto na cabeça de alguém que entrou no ensino superior. Quem tem licenciaturas ganha muito mais dinheiro do que quem não tem licenciaturas. Passado um mês ou dois, os licenciados em Portugal ganham menos dinheiro do que as pessoas que não têm licenciatura, porque os empregos são mais para quem segue uma via de ensino profissional. Depois os licenciados podem ganhar muito dinheiro se emigrarem. Isto deve ser uma coisa para quem acabou de entrar no ensino superior, que se esforçou, que escolheu uma primeira opção, que conseguiu entrar, que está a tentar definir o que vai ser a sua vida, olha para a frente e não vê nada. É um bocado como aquela pergunta quando somos nós e estamos a olhar para o mar. Quando é que eu chego ao horizonte? Não é que vai andando connosco. Não há um encontro. E por muito bonito que seja o horizonte e essa impossibilidade de atingir, quando estamos à procura de resolver a nossa vida, isto deve ser angustiante. O horizonte não vir ao nosso encontro, nós não o conseguimos atingir, ou mais, não conseguimos ver. E eu creio que há uma grande confusão ao mesmo tempo, que ajuda a perder o ânimo, a ambição. Já não estou a falar destes números aqui da pressão para resultados no ensino superior, que eu creio que na escola de design a pressão para resultados no ensino superior é capaz de colocar muito antes, e durante o percurso académico, numa escola como a nossa, eu creio que a ideia do apoio mútuo, da entreajuda, está mais presente, apesar de se perceber que estamos a lidar com egos artísticos ao que vão ser, portanto, que se vão formando e também se sentem essas pressões individuais ou autorais. Mas creio que há uma ideia solidária mais presente e mais visível na escola. Mas, de facto, a competitividade é uma coisa diferente. Estes são os assuntos mais importantes. Eu creio que o maior, de facto, tem a ver com a falta de horizonte e com uma incapacidade para lidar com esta nova adversidade, seja ela por via financeira ou de um foro mais pessoal. Assim, de repente, pronto, se calhar já foi demais. Não falaste mais, foi ótimo. Aliás, cumprindo um bocadinho a minha função de tentar dar aqui algum fio e pegar algumas ideias ligadas. Eu ouvi falar aqui de desencontro com a escola, o desamparo também, que muitas destas pessoas sentem. A incapacidade de sair de si próprio e de se relacionar com os outros e encontrar saídas para a sua saúde na relação com os outros. Ou seja, por razões quer pessoais, quer familiares ou outras, nem sempre a escola, não é o caso da ESAD, mas nem sempre a escola permite que essa ligação aconteça e que as pessoas se descubram também nos outros, não é? Saindo de si próprios. Isso Também acontece. Também acontece. Eu ia aproveitar, e antes de passar aqui a palavra ao nosso jovem presidente, para nos dizer o que é que pensa de toda esta conversa, mas aproveitando precisamente o facto da ESAD de trabalhar numa área cultural, criativa, nós temos aqui alguém no grupo que, precisamente já passando para a parte do empregador, descobriu que provavelmente isso é um desafio muito importante. Trabalham com jovens da área musical, não é? E aqui talvez nos possa dizer de que forma é que a Casa do Povo de Campelos responde a estes problemas,
neste caso com uma resposta, penso que musical, na banda, da banda, não é? Como é que a Marlene e a Casa do Povo de Campelos respondem a isto junto dos jovens? Qual foi a solução que encontraram para dar esta resposta? Bom dia a todos. Antes de mais, dizer que a Casa do Povo é uma associação. A associação essa que contém 3 valências, tudo na área da música. Começando pela Escola de Música, com formação musical e a idade que pode vir dos 8 aos 80, como se diz, não é? Portanto, nós acolhemos toda a gente. Não? Há jovens e menos jovens, mas são todos jovens. E depois há uma progressão que tentamos sempre que chegue ao fim, que é um objetivo, que é chegar à banda de música. Portanto, outra valência da Casa do Povo. O que é que acontece depois? Nós tentamos, e temos como, já há alguns anos, como regra, toda a gente que entra dentro deste mundo se sinta como se estivesse em casa. É uma família. Portanto, o que é que nós, a certa altura, começámos a fazer? Começámos a criar os padrinhos, começámos a criar, portanto, não lhe chamemos uma praxe, como se faz nas escolas, mas é aquela ideia de que eu tenho alguém que, naquele grupo, em quem eu posso ver e ter um exemplo. Pronto. Claro que nem sempre as coisas correm como nós gostaríamos, não é? Porque nós sabemos que hoje em dia, cada vez mais é difícil a integração de crianças nesta área cultural. É muito mais fácil um miúdo, por exemplo, ir para um desporto do que ir para uma escola. Porquê? Porque se vê muito só o facto de ser uma escola, estou a falar na questão da escola de música, já há aquela ideia de eu ter que estudar. E se calhar vai ao encontro daquilo que estávamos a falar, o excesso de horas nas escolas e depois mais 1 hora ou 45 minutos. Por vezes, na cabeça das pessoas fica assim aquela ideia. Eu vou ter que ir para ali, eu vou ter que estudar. Obviamente que para aprender. Portanto, vai ter que aprender a solfejar, vai ter que aprender a ler uma pauta e todas essas coisas, mas não é um estudar igual ao estudar da escola. Portanto, acaba por ser uma coisa mais um hobby, um extra-escola. Porquê? Porque a música também nos traz sentimentos, não é? Quer dizer, nós quando fazemos música, nós estamos ali, se a música for mais pesada, sentimos assim mais... Mas também se for assim aquela música alegre, bem disposta, e pá, claro, sentimos bem, não é? Eu fui músico durante 20 anos lá na banda e eu sei, consigo expressar através da música ou ouvir a música aquilo que acontece no nosso dia a dia, sei lá. Às vezes estamos um bocadinho mais para baixo, basta ouvirmos assim uma música assim a mais coisa e lá vai. Pronto, quer dizer, eu acho que é muito bom se os jovens conseguissem perceber essa parte da música, porque se calhar, isto vendo pelos meninos que nós temos, os jovens e adolescentes, se calhar toda o ambiente que eles criam, sei lá, eu acho que na música, ou com a música, mais propriamente na nossa associação, cria-se uma família, cria-se laços, criam-se valores também, começa logo também pelo facto de haver o respeito. Eu acho que hoje em dia falha um bocadinho isso. E quando nós entramos numa banda ou numa escola, nós temos músicos mais novos e menos novos, não é? Mas eles andam lá e são todos músicos, portanto há uma igualdade. E nós tentamos, enquanto Casa do Povo, tentar ser uma associação inclusiva. Portanto, todos juntos com o mesmo objetivo, fazer música. Como é que transportam essa ideia de família, que disse várias vezes, depois para a parte profissional? Porque depois alguns destes jovens veem também na banda uma saída profissional. Fala-nos um pouco também disso. Sim, ou seja, nós neste momento temos músicos que estão formados em conservatório,
outros que estão a terminar cursos na universidade também, na área da música, mas aprenderam connosco e ficou sempre aquela ideia de eu tenho uma madrinha na banda. Porquê? Porque há uma coisa, e quando eu há pouco falava na questão das praxes, nós fazemos uma brincadeira, que é o primeiro dia em que o aluno passa para a banda, passa a pertencer à banda, é batizado. E esse aluno escolhe um padrinho ou uma madrinha e fica sempre ali aquela figura da pessoa mais velha que acolheu e que ajuda, porque depois a banda pronto, tem vários serviços, não é? Tem desde as arruadas, os concertos, as procissões e todas essas coisas. E há pequenas situações que, por vezes, não correm assim tão bem. E cabe a essa madrinha, ou esse padrinho, olha, não fizeste isto desta forma, pá, se calhar se fizesse assim era melhor. E o jovem acaba por ver naquela pessoa aquela imagem que o acolheu e que o ajudou a crescer também dentro daquela instituição. E acontece, e está a acontecer, felizmente já temos alguns músicos formados por nós que depois passaram para o meio profissional da música. Alguns hoje são militares, por exemplo. Acontece muito nas bandas que aprenderam na banda de música, fizeram aquele percurso todo e depois seguiram para uma carreira militar também no meio da música, também temos. Mas há sempre aquela questão da família, eu sinto-me acolhido naquela casa. É isso que nós tentamos, de um modo geral, tanto ao mais novo como ao mais velho, somos uma família. E quando há alguma coisa que não está bem com aquela pessoa, todos nós tentamos apoiar, ajudar. Às vezes basta uma conversa, a pessoa sentir-se que há alguém que se sente preocupada com ela. E eu acho que isso tem resultado. Depois, também tentamos criar aqueles momentos extra profissão, não é uma profissão, não. É um hobby. Tentamos incluir principalmente os miúdos mais, estas camadas mais jovens, em atividades que nós fazemos, organizadas por nós, desde publicidades e todas essas coisas. Nós, olha, tu até percebes de computadores, olha, tu trata lá de tudo isto. E eles sentem-se de alguma forma também com alguma responsabilidade. Quer dizer, pá, afinal eu não sou só mais um número aqui. Portanto, eu também me sinto útil. E claro, depois cada um, nós enquanto direção, tentamos sempre distribuir as tarefas para que as coisas sejam mais ou menos equilibradas, não é? Porque senão vai acabar sempre por recair nos mais velhos e na direção. Pronto. E eu acho que a pouco e pouco nós, claro que são passinhos muito pequeninos e tivemos agora 2 anos terríveis de pandemia que para nós, enquanto associação, foi horrível, mas tentámos superar, mas vamos a pouco e pouco tentando contornar este mal, não é? Que veio e que na verdade é a nossa preocupação, fazê-los sentir-se bem e depois o esquecer um pouco o dia a dia. Quem estuda, esquecer um bocadinho os problemas da escola, quem trabalha, esquecer um bocadinho os problemas do trabalho e ter ali um momento, enquanto estão no ensaio, por exemplo, falo agora da banda, ter ali um momento de descontração, de convívio, de bem-estar, que é isso que nós tentamos e pretendemos que as pessoas que estejam ali se sintam bem. Helena, obrigado. E é interessante o seu contributo, porque acabam por intervir numa zona intermédia entre escola, trabalho e acaba por ser uma zona de conforto e uma zona de bem-estar e de saúde mental. É interessante ver como é que isso pode unir alguns espaços que não resolvem os problemas das pessoas e fazem esse papel de ligação. E eu aproveitava a ideia mais forte, talvez, que sublinhou, a ideia de família, porque, e queria passar ali a palavra à Vanessa, do Cowork das Vedas, porque no meu contacto, e aliás estou a ter um grande disparate, um cowork
é um espaço fora da caixa, entre aspas, de contacto com o mercado de trabalho. Em alguns casos, é o primeiro contacto das pessoas com o mercado de trabalho, no sentido em que escolhem aquele espaço para começar a experimentar o que querem fazer de vida. Mas depois o próprio espaço, pelo seu desenho, não é uma empresa, é um aglomerado de empresas e, portanto, há um trabalho de comunidade e um trabalho de família que acaba por ser importante para o bem-estar e para a ligação daquelas pessoas. Ou estou errado? Não, exatamente, é exatamente essa a ideia. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui hoje. E no seguimento do que acabou de dizer, a ideia de comunidade é exatamente aquilo que nos difere de um espaço de aluguer de espaços de trabalho. Pronto. Eu estou no cowork há 5 anos, portanto, consigo ter aqui as duas vertentes, a entrada no mercado de trabalho, a minha própria entrada, e o testemunho do que é assistir a esta transição, porque recebemos ou seja, temos várias empresas que recebem todos os anos estágios, tanto curriculares como estágios profissionais, portanto, acabamos por acompanhar aqui assim a entrada de vários jovens no mercado de trabalho, e depois lá está, temos aqui assim as duas vertentes de um jovem que sabe aproveitar a oportunidade e se esforça, e depois acaba por colher o esforço o esforço e o empenho que fez, e depois temos outras situações em que se percebe que o que é feito é porque tem que ser feito, principalmente estágios curriculares. Temos algumas situações, não diretamente no cowork, para empresas que estão sediadas no cowork, em que aquele período é feito porque tem que ser feito. Acho que seria importante, não que essa preparação não seja feita, porque obviamente que é pelas escolas, não consigo perceber o que é que os faz não ter essa motivação para aproveitar aquela oportunidade, não é? Acabam por estar no meio, trabalhando para uma empresa, e já tivemos casos de sucesso, não é? De um jovem, por exemplo, que esteve numa empresa, num estágio curricular, acabou, porque lá está, a rede de contactos ali é muito grande, e esse jovem em concreto acabou por trabalhar para outra empresa, onde teve 4 anos e onde teve ali assim um início de carreira de sucesso, pronto, com 20 anos, se calhar já estava bem posicionado. Temos também exemplos tivemos uma empresa, por exemplo, falando aqui de casos concretos, em que eram 4 jovens, logo a seguir à licenciatura, juntaram-se 4 amigos, uma empresa, entretanto, já não está no cowork porque cresceram, portanto, nós conseguimos ver aqui assim as duas vertentes, pronto. Enquanto espaço de cowork, também, eu acho que o facto de darmos aqui assim importância ao criar uma comunidade, ao acolher, acho que o nosso trabalho tem sido feito e lá está, as pessoas que lá estão, jovens e adultos, acabam por ter, no próprio espaço de trabalho, conseguem-se criar alguns grupos em que são feitas coisas fora do trabalho, portanto, consegue-se, fazendo uma separação entre lazer e trabalho, consegue-se ter também vários momentos ao dia, por exemplo, uma pausa, a troca de ideias, o networking é constante. Claro que nós tentamos sempre criar momentos para incentivar que isso aconteça, como lanches partilhados, almoços, portanto temos assim vários eventos. Tentamos sempre uma vez por mês dedicar-nos a isso, mas é uma questão que acaba por acontecer naturalmente. E mesmo após a pandemia, ainda hoje acontece,
nós temos procura por causa da questão do teletrabalho e sermos ainda uma solução para evitar o isolamento de quem está em teletrabalho há 2, 3 anos. Portanto, não sei, alguma questão? Eu, aliás, gostava de aproveitar precisamente esta sua última ideia, que é estas soluções como cowork são uma resposta a um problema, que é o teletrabalho está em crescendo. O teletrabalho traz em si uma pressão de isolamento, não é? Muito teletrabalho pode ser feito tranquilamente em casa, mas sem falar com ninguém, e as pessoas procuram ativamente sair de casa e ir trabalhar num local onde se sintam em comunidade. E seja também com a questão da família, o espírito de família numa banda, seja numa escola de ensino superior com essa entreajuda, seja na ESCO, estando isso integrado na própria ADN da escola, e penso que isso pode ser uma das respostas para contrariar o isolamento e as pressões de saúde mental, que é quer na escola, na transição para o trabalho e no local de trabalho, nós encontrarmos alguma comunidade, algum local em que possamos sair de nós próprios, estar com os outros, fora da função técnica que estamos a desempenhar. Mas eu já estou a interpretar muito, se calhar vou agora finalmente passar aqui a palavra ao Gonçalo, que precisamente está numa posição única para nos dar aqui uma reflexão e dar-nos aqui o reflexo de tudo o que tem ouvido e que ouviu hoje. O que é que parece, Gonçalo? Bom dia a todos. Primeiro de tudo, fico muito feliz de me terem convidado por ser uma conversa sobre os jovens, etc. E terem-se lembrado de trazer um. É muita informação para assimilar. É dali uma coisa, dali outra. Mas acho que o tema principal é falar sobre os jovens, sobre a questão da saúde mental, a questão da saída para o mundo do trabalho. Eu vou pegar aqui um bocado de informações, tanto da parte da saúde mental por conta do teletrabalho, que no meu curso eu consigo fazer o teletrabalho, consigo trabalhar a partir do teletrabalho, mas não é positivo para a saúde mental, obviamente, e na pandemia conseguiu-se notar muito isso, porque nós somos seres humanos, somos sociáveis, temos de estar em contacto uns com os outros, conversar, o toque, e não houve isso na pandemia, tanto como no teletrabalho também não há, por isso é que pode gerar algum tipo de isolamento, tanto algum tipo de depressão, ansiedade ou outro tipo de doenças mentais. Portanto, o teletrabalho, pegando ali no ponto, não é algo que seja... É um futuro para todos, e é uma boa escapatória para, por exemplo, lá está, uma pessoa está doente, ou seja o que for, e o trabalho ela consegue fazer em teletrabalho. É bom, é positivo, mas não é o ideal. Embora o futuro seja as tecnologias, seja isto tudo, o meu curso seja o futuro também um pouco, não é positivo porque nós todos precisamos socializar, não é? E os jovens em si, falando ali também na parte dos telemóveis e das redes sociais, seja o que for, hum, a tecnologia está muito presente nos jovens atualmente. E independentemente das idades, do curso, das questões em casa, seja o que for, qualquer um consegue pegar no telemóvel, falar com um amigo, ou seja o que for, mas não é a mesma coisa. Toda a gente, todos os jovens que se sentem mais isolados, ou seja o que for, porque podem ter algum tipo de problemas em casa, às vezes vão buscar um bocado o refúgio aí porque conhecem amigos online, ou têm amigos online, ou um amigo que não vê na escola, mas conversam ali. Hum, e pronto, basicamente, em termos de tecnologia é isto. Eu acho que a saúde mental dos jovens é algo que fico feliz por as escolas, pelo menos na minha escola, eu fico feliz porque se preocuparem tanto com isso e conseguirem mostrar algum interesse, e falarem sobre os assuntos, porque o jovem, quando se é jovem, toda a gente já foi jovem, felizmente, os problemas dos jovens quando se trata de os problemas mentais, as primeiras coisas é porque quando somos jovens temos a primeira relação, vamos para o secundário, as amizades abrangem mais, temos mais liberdade. Em alguns casos chega-se à maioridade de idade, não sei se é assim que se diz. Maioridade, exatamente. Mesmo ainda estando na escola, tem-se uma maior liberdade, carro, seja o que for. E os jovens, o início dos problemas é todos este. E tendo em conta que os jovens começam a relacionar-se, ter relações amorosas, seja o que for, e têm esses problemas todos abrangentes dos jovens, que é normal acontecer,
a escola em si pode causar algum nível de peso porque é o trabalho dos jovens é a escola. Estão ali, têm que pensar, têm a vida pessoal, têm a família, têm os amigos, a namorada, o cão, o gato, mas também têm que pensar, mas eu tenho aquele teste não sei quando, ou uma apresentação não sei quando, ou vou estagiar não sei quando. E é uma pressão acrescida da escola. E Sentiste essa pressão? eu não... É assim, eu senti... Eu quando entrei na ESCO, eu não senti uma pressão tão grande, porque eu entrei com um colega meu e felizmente sou bastante sociável e não estou a sentir tanto essa pressão. Mas eu reparei que alguns colegas meus são mais aquém, têm problemas. Nota-se, vê-se que eles têm algum tipo de problemas ou em casa ou fora e não conseguem socializar tão bem uns com os outros. E pensando que não, essa parte do social, quando se sai de uma escola, quando se sai de um curso, seja um profissional ou se sai da faculdade, seja o que for, e vai-se para um trabalho, é preciso comunicarmos com os outros, é preciso falarmos. E se uma pessoa é um pouco mais tímida ou tem este problema aqui ou aquele que lhe impede que seja mais conversadora, etc., dificulta um bocado o trabalho. E Tens pronto. sensação que isso pode acontecer no caso do teletrabalho, porque a pessoa sai da escola onde Sim. tem uma comunidade e depois do trabalho perde um bocadinho essa... Exatamente, e porque, imaginemos, nós temos no nono ano, toda a gente aqui teve no nono ano, o nono ano, atualmente a escolaridade obrigatória até o 12º ano. A gente está no nono ano, independentemente do que a gente escolha, a gente, claro que o objetivo é sempre escolher as coisas que preferimos, né? Mas independentemente do que a gente escolha, a gente vamos sempre para o 10º ano. É impensável, é obrigatório, somos menores de 18, o obrigatório é até o 12º, temos que parar. Agora, saímos do 12º, seja no profissional, seja no regular. A escolha já não é uma escolha fechada, porque não é independentemente do que a gente escolha, vai parar ao mesmo caminho. São escolhas emergentes. Vou para a faculdade, vou trabalhar, vou fazer não sei o quê, vou fazer X. E o teletrabalho, a gente passámos pela pandemia pelo teletrabalho, seja o que for, e fomos para. E quando eu entrei no secundário, quando estava no teletrabalho, estava em aulas online. E muitos alunos sentem essa questão do teletrabalho, para entrar no 10º ano sentem uma pressão acrescida, porque lá está, como já referi, falta de comunicação, etc. E depois vão para o 12º e é a mesma coisa, e pensam, eu agora vou para onde? Eu sou tímido, o que é que eu faço? Porque no ano independente do que eu escolho, eu vou sempre para o mesmo sítio. Agora, se eu vou ao 12º ano, o que é que eu faço? Vou trabalhar, vou para a faculdade, será que me vou dar bem com aquele colega? Vou me dar bem com aquele? Vou-me dar X, Y no curso? Basicamente é isto. Eu não sei se consegui explicar muito bem, não sei se me atrapalhou um bocado nas ideias. Mas sinto que a escola, sim, tem um peso acrescido muito grande na saúde mental dos jovens. Acho que, pelo menos pelo que eu vejo de colegas meus, para além do meu exemplo, as escolas têm tido um pouco mais de preocupação com esse tipo de coisas, seja por ter vindo uma pandemia, seja por ter a atualidade. Hoje em dia, é dos temas que mais falados é esse. Eu fico feliz por as escolas estarem a abordar estes temas e, no meu caso, eu sinto que estamos a progredir nesse sentido. Mas é isso, eu não sei muito mais o que dizer. Bom, mais obrigado porque acabas por nos dar um toque otimista, porque por um lado falas do teletrabalho, mas da tua experiência e do que tu observas não tem sido um drama tão forte como às vezes é pintado. Como há bocado referiram da questão dos jovens e da questão das tecnologias levar para uma coisa negativa, depois dizerem que eu podia conseguir explicar melhor. O problema aqui não é as redes sociais em si, ou as tecnologias, ou os computadores, seja o que for. Tem um problema, claro que tem, mas isso, todos os tipos de coisas nos jovens atualmente vão sempre afetar, porque lá está o córtex central, não está tudo bem estruturado, então tudo vai ter ações negativas ou positivas. Eu não acho que isso seja algo negativo, as redes sociais, seja o que for. Porque pode ser positivo, lá está, para as pessoas que são mais tímidas, ou em geral, para qualquer pessoa. Não é as tecnologias não vieram, não é uma questão que abala os jovens em termos de saúde mental. Acho que é isso. Faz parte. Somos jovens, estamos a descobrir tudo, é tudo novo, somos sempre felizes com tudo. Ou tristes. Ótimo, ainda bem, vamos terminar com uma nota de felicidade. Vemos na próxima conversa e até lá, respira.